quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2026. São 8h28. Eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio, da Rádio Estúdio 93, Fabrício Zandoná, que é mentor de empresários, tem uma experiência já enorme nessa área, cuida do seu negócio, cuida de como você vai ganhar dinheiro. E a gente vai bater um papinho exatamente para te mostrar que é necessário, muitas vezes, você buscar uma ajuda para que você tenha na sua empresa o melhor resultado. Fabrício, cara, satisfação te receber aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Kleber. Bom dia, rádio ouvintes. É uma honra estar aqui contigo, poder dividir um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí como mentor de empresários, para poder ajudar todos os empresários, empreendedores aí do nosso Brasil, né, Kleber? E Exatamente. muito bom. Gostaria, você falou da sua história, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória, como é que você começou, como é que funciona também o teu trabalho. Por favor, fique à vontade. Vamos lá então, Kleber. Seguinte, a minha história começou como consultor empresarial, né? Que mentor e consultor muda um pouquinho, né? A gente confunde, acho que mentor e consultor são os mesmos papéis, porém tem papéis distintos. Então, a minha empresa de consultoria, ela tem mais de 10 anos, né? Mas o mentor sempre esteve comigo ao longo desses anos. E eu acabei sendo mentor, né, nesses últimos anos, porque eu criei um produto específico para mentorar os empresários, que ele vai além de uma simples consultoria, de melhorar um simples processo, melhorar um planejamento ou ou dar um treinamento pontual, né? O consultor, ele faz isso, ele executa para ti, mas quando ele sai da empresa, se não tem uma pessoa capacitada lá, acaba perdendo esse foco e acaba se perdendo as melhorias. E o mentor, ele te ensina, o empresário, a executar. Então, se eu estou na empresa, se eu não estou na empresa, o empresário, ele aprende, ele faz, eu pego pela mão e ensino. Então, ele vai conseguir levar isso para a vida, claro. Muito bem. Você faz esse trabalho através de um CNPJ, né? Exatamente, Kleber. O CNPJ, que é uma empresa, né? Então está todo interligado no meu grupo de empresas, no grupo de negócios, né? Que tem consultorias, que tem certificações, selos. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Nexus Mentoring Club, né? Que é essa parte da mentoria. Então, que tem um clube ali de empresários e todos estão ali para se unir forças, né? Então, é muito bacana isso. E eu acabo mentorando de forma individual todos os empresários, né? São encontros que a gente realiza semanalmente, quinzenalmente, e eu acabo transformando todas essas pessoas, o CNPJ e também o CPF. É muito bacana esse trabalho, cara. A Nexus Mentoring Club, ela tem base aonde? A Nexus, ela surgiu com os clubes de mentoria, né? Isso surgiu em São Paulo, aqui no Brasil, por vários clubes, né? A MLS é o maior grupo que a gente tem no Brasil, liderado pelo mega empresário Flávio Augusto, o GeoJ e Caio Carneiro, né? Eles são referências no Brasil. Então, eu tive a honra de conhecê-los em São Paulo, no evento, e tenho a honra de dizer que foram eles que me ajudaram a criar tudo isso, nessa mentoria que eu tive com eles em São Paulo. Voltei para Caxias do Sul e tive essa ideia de criar o Nexus Mentoring Club para ajudar os empresários aqui da Serra Gaúcha, do nosso estado, enfim, da nossa região. Então, eu sou muito grato a eles e isso está tomando um corpo muito bom. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, não só em Caxias, mas eu consigo atender todo o Brasil, né, Cláudio? Quais são as áreas específicas que você trabalha dentro de uma empresa? Por exemplo, o Kleber Montier contratou os seus trabalhos, os trabalhos da Nexus. Quais as áreas que você vai trabalhar? Perfeito. Entrando um pouquinho no CNPJ, então. CNPJ, que é a pessoa jurídica, ali, enfim, empresa, eu trabalho na liderança, nos processos, no planejamento, parte financeira. Sempre frisando, né, os rádio ouvintes também, meu foco principal é pequenas e médias empresas, né? Então, isso que eu vejo que onde é que tem maiores gaps, as maiores dificuldades dos empresários do Brasil são pequenas e médias empresas. Então, esse é meu foco no Nexus. Então, eu consigo atuar ali desde uma simples melhoria de um processo até te alavancar para um outro nível, em questão de faturamento, em questão de imagem, posicionamento e tudo mais na tua empresa. Então, eu te pego pela mão, vou conseguir te levar para um outro nível no CNPJ. E no CPF, linkando isso, né, Kleber, porque como nós falamos, né, é uma única pessoa, CPF e CNPJ. E o CPF, eu trabalho 3 pilares, que é a parte de espiritualidade, é a parte mental e é a parte física. Porque o empresário, se ele não tiver um espiritual forte, um propósito para acordar de manhã cedo, ele não aguenta. Ele tem que ter um mental forte, ter uma disciplina, foco para poder aguentar todos esses desafios do dia a dia, a sua família, a sua empresa, os fornecedores, os clientes. É um fardo pesado, eu sei que disso que não é fácil. Então eu ajudo ao empresário a elevar esse nível também na parte mental e espiritual. E para finalizar a parte da saúde, parte física, o empresário precisa cuidar da sua alimentação, do seu sono,
ele precisa cuidar do seu corpo. Então, corpo, mente e espírito, atrelado a isso, a um CPF forte, sem dúvida o teu CNPJ vai para outros patamares, cara, tenho certeza É um absoluta. contexto muito grande, né, que abrange muitas coisas. Né? Exato. O empresário brasileiro, pela experiência que você tem, ele consegue desconectar isso? Ou é muito difícil, né? De desconectar, por exemplo, o CPF do CNPJ. Ele consegue ou não? Consegue, consegue, Kleber. Justamente esse é o papel do mentor. O papel do mentor, ele nunca vai te abandonar, ele sempre vai estar ao seu lado, vai estar te guiando. Então, ele tem dificuldade, qual que é a tua maior dificuldade? Para que caminho seguir? Como buscar isso? Então, o papel do mentor é justamente para auxiliar todas essas dificuldades, né? A grande maioria das pessoas até sabe o que precisa ser feito, só que se perde no meio do caminho, né, Kleber? Porque não tem ninguém para auxiliar, para guiar. Então, o papel do mentor é justamente essa, é para estar ao lado, superar as expectativas, ensinar as melhores ferramentas, ensinar os métodos, as melhores práticas para te evoluir também na tua vida, né? Então, Uhum. pessoal e profissional, obviamente, né? Mas consegue sim, tudo depende da famosa palavra disciplina. Disciplina. É, essa palavrinha, eu vou te contar uma coisa, hein? Mas, enfim, você trabalha em cima de um programa, né? Qual foi a principal dor do mercado que te levou à criação? O que te motivou a criar esse programa? Ótima pergunta, Kleber. A questão do Nexus é para unir forças, né? O pessoal sempre me pergunta Nexus Mentoring Club, né? O nome em inglês, mas o que é o Nexus? Ele vem do latim, que significa conexão, né? A palavra conexão, elo, junção, união entre as partes. Por isso que eu coloquei o nome de Nexus, que é o que eu faço todos os dias. Unir pessoas, networking, melhorar, levar para um outro nível. Esse é o papel do Nexus Mentoring Club. E eu criei justamente ele porque eu vi que os empresários eles são ilhas, né, Kleber? Eles estão, cada um está na sua empresa, eles dificilmente saem, eles acabam sendo reféns do próprio negócio. Então, quando eu criei o Nexus Mentoring Club, é justamente para unir forças com todos os empresários e eu vou ser esse principal elo que vai unir todas essas frentes. Hum. Então, unindo esses empresários, eu vou ser a ponte entre elas. Então, isso é o Nexus em ação todos os dias. Muito bem, nós estamos conversando com o Fabrício Zandonac, que é mentor de empresários. A gente sabe que existem muitos, na internet se encontra muito também, não é? Muitos conteúdos que são disponibilizados, enfim. Mas o que diferencia essa mentoria de outros tradicionais, né? Que estão no mercado aí, principalmente na internet? Excelente pergunta, Kleber. A internet, infelizmente, existe muitas pessoas de má fé, né? Então, eles se aproveitam, acabam vendendo um produto e acabam sumindo depois, né? Infelizmente, isso acontece, né? E o meu propósito é justamente o oposto disso. Justamente o oposto. É poder entregar de uma forma customizada, de uma forma personalizada para a pessoa, né? Para poder entender. Então, o meu clube, além dos encontros em grupo, eu forneço os atendimentos individuais. Né? O que são os Hum. atendimentos individuais? Porque como uma pessoa ela vai compartilhar sua vida em grupo? É muito delicado isso, né, Kleber? Então eu preciso estar próximo ao cliente, próximo ao empresário, para que ele possa dividir tudo isso comigo e eu possa ajudar ele em todas essas soluções. Por essa minha bagagem de muitos anos de experiência, né, Kleber? Então, tanto na parte pessoal quanto profissional, então eu com certeza vou conseguir guiá-lo e trazer os melhores resultados para a vida dele. Vamos começar desde o início. Ao primeiro contato, vocês se conhecem, você conhece a empresa te conhece. A partir desse momento, como é que você faz essa trilha? Como é que você desenvolve esse caminho para chegar a um resultado positivo? Exato. Primeira coisa é uma entrevista. A gente faz uma reunião, seja ela online, seja presencial, para poder entender a pessoa se ela está também no momento para aceitar todos esses desafios, porque tu vai ter uma transformação na tua vida. Então isso envolve também a parte familiar e não apenas do empresário. Então, assim, se você é uma pessoa que está com a sua família, com a sua esposa, seu esposo, seu marido, seus filhos, vocês têm que estar conectado com eles para entender que essa mudança tem que ser benéfica para todos. Hum. Um empresário, por exemplo, um pai ou uma mãe que fizer um nexus e outro cônjuge não fizer, ela pode despontar muito e se sentir uma pessoa um pouco diferente, porque a pessoa vai ter uma transformação na vida. Então, o ideal é sempre ter esse diálogo, essa comunicação entre as partes, para que possa ter toda essa transformação e a pessoa possa entender toda essa mudança, porque a tua vida, ela muda, ela vai transformar. Então, essa pessoa que tu foi no passado, tu não vai ser mais no futuro. Então, a pessoa tem que entender do lado, senão a pessoa não vai entender o que está acontecendo contigo que tu está diferente, Uhum. né? Então, por isso que tem essa transformação. Então, isso é um processo, Pela né? experiência, eu volto sempre nessa experiência porque eu acho importante. O empresariado, ele
está preparado para entender essa mudança? Quer dizer, tem alguém tomando conta do meu negócio, tomando conta da minha vida? Ele está preparado para isso ou tenho ainda uma dificuldade? Sim, isso a gente pega bastante na entrevista. Eu sinto, eu faço muitas perguntas, né? É muita intimidade ali para poder entender a situação da vida pessoal e profissional do empresário e com isso para poder direcionar e que ele possa entender. Isso é feito, digamos assim, um acordo entre partes, né? Eu procuro alinhar as expectativas, tanto do empresário quanto a minha, nessa primeira reunião, porque ele pode se frustrar, né? Então, por isso que é tudo muito feito de uma forma muito transparente, feito de uma forma transparente para que ele entenda que isso é benéfico não só para a empresa dele, mas para a vida dele, né? Uhum. Então, por isso que nessa primeira reunião que eu faço, para poder colocar também no clube, para que a gente tenha empresários de alto nível juntamente com todos os demais e possam trilhar juntos esse caminho, né, cara? Sim. Se a gente pudesse, Fabrício, determinar, por exemplo, um percentual, essa mudança é de mais ou menos quanto? Claro que eu entendo que é muito individualizado, né? Mas mais ou menos, assim, para a gente ter uma ideia, 40%, 50% dessa mudança que acontece na vida das pessoas, ou Mu- menos, talvez? Perfeito, uma excelente pergunta. Tangibilizar, né, Kleber? Como é que tu vai Uhum. tangibilizar a mudança de uma pessoa, né? Não é tão simples Não, assim, né? não é, não. Medir isso. Por exemplo, na parte da empresa, na parte CNPJ, a gente mede pelos resultados do negócio, né? Mede pelos faturamentos, mede pelos números, pelos clientes, aí é um pouquinho mais fácil de tangibilizar na parte do CNPJ, da empresa. Agora, na parte da pessoa física, aí são resultados, é muito mais uma mudança interior, né? Então, tanto na parte mental, espiritual, saúde, é uma parte da pessoa. Então, quando eu tenho acompanhamento próximo ao empresário, eu consigo ver essa evolução, né, do empresário. Então, por exemplo, se ele está praticando exercícios, se ele está conseguindo se dedicar mais para a família dele, se ele está conseguindo dormir melhor, né, eu chamo isso para os meus mentorados, é tu ter paz na tua vida, né, porque hoje o mundo ele é caótico, infelizmente, né, então ele acaba te drenando demais. Então, assim, tu tem que te isolar, tu tem que te criar essa blindagem, né, na tua vida, para que tu possa superar todos os seus obstáculos. Então, quando eu estou juntamente com o empresário, eu com certeza vou conseguir ver essa porcentagem, que pode ser ela de 10%, que isso é uma construção, é um processo, que pode ser 10% até a pessoa, se ela se dedicar de por inteiro, e ser uma pessoa focada e disciplinada, ela vai conseguir se transformar em 100% da sua vida, Kleber. É transformacional o programa. Uhum. As pessoas precisam entender que o trabalho ele tem que trazer felicidade, ele tem que trazer tranquilidade, né? Não pode trazer coisas ruins para a sua vida, não. Que exemplos, por exemplo, de modelos e playbooks você passa, as pessoas encontram nesse programa que você apresenta? Perfeito. Referente a materiais, né? Muito bem. Eu forneço muitas ferramentas, muitos métodos, né? Isso não é um base de achismo, né? Então, porque muitas pessoas, infelizmente, isso fazem, né? Os gurus de internet, a gente pega isso como referência, que leem alguns livros e se consideram um mentor, um especialista. Então, isso eu tenho o maior orgulho de dizer que isso eu pratico na minha vida. Né? Eu só passo adiante aquilo que eu aplico, Kleber, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. E dentro disso tem métodos, tem ferramentas, tem aplicação. Na parte da pessoa física, tu vai orientar essa pessoa. Então, por exemplo, seria interessante tu acompanhar uma profissional da saúde, tu faz exames, um nutricionista, então eu vou direcionando essa pessoa. Na parte profissional, eu vou te dar ali ferramentas, por exemplo, como é que tu está fazendo a gestão do teu negócio? Tu utiliza um bom sistema? Tu controla as tuas finanças? Tu controla a questão dos teus clientes? Como é que está a satisfação do teu colaborador? Porque a base, Kleber, só vou falar rapidamente, que é muito importante. Eu trabalho 3 P's no CNPJ. O primeiro P, que é o fundamental, que é o P das pessoas. É a base, sempre vai ser as pessoas, Uhum. sempre. O segundo P é os processos. Tem que trabalhar o segundo P forte. Então, tendo pessoas boas, os processos alinhados, a tua empresa vai decolar. E, consequência disso, tu vai ter produtos de excelência. Então, por isso que eu chamo de 3 P's. E o último P pode ser substituído por um S, que seria ser empresa de serviço, né? Se não tem um produto físico, pode ser um serviço. Então, pessoas, processo, produto. Então, essa é a chave para te virar o teu negócio e chegar para um outro nível. Já que você começou a falar aí dos pontos importantes para uma mudança, quais são os pontos negativos? Aqueles, os maiores erros. Evidente que erros é muito forte, né? Mas, enfim, quais são os principais erros que o empresariado, que as empresas cometem para ficar ali, digamos assim, no mesmo nível, sem crescimento, sem nada, e que necessitam buscar uma mentoria? Perfeito. Essa é uma ótima pergunta, Kleber.
Porque os empresários, eles sempre acham que está bom. Eu nunca preciso de ajuda, né? Eu sou um super-herói. Eu sei fazer tudo, não preciso de ninguém. Isso é egoísmo, né? Será que é? Quer dizer, eu tenho, a empresa é minha, eu sei como fazer. É mais É, ou menos claro. por aí. Muitos empresários, infelizmente, é a questão do ego, né? Uma questão É, do ego, ela acaba inflando. E principalmente também se o empresário tiver alguns resultados bons, infelizmente. Então, assim, ter um bom faturamento, ganhar bem, não significa ter sucesso, é. né? Isso é relativo. Então, se a pessoa ela está bem consigo mesma, tem um bom faturamento e tal, uma pessoa física, jurídica, ela vive bem e tal, tem uma harmonia, né, entre essas partes, ok. Agora, se ela só está com essa parte do faturamento, então essa pessoa só tem dinheiro. Então, mas não basta ter dinheiro, porque o dinheiro ele é um meio, ele não é o fim. Então, tu tendo dinheiro, obviamente as coisas ficam muito mais fáceis, né? O dinheiro ele traz facilidades, né? As pessoas falam assim: "Poxa, Fabrício, mas agora tu vem falando de dinheiro e tal", mas é uma construção, né, pessoal? Isso é uma construção, a gente vai adquirindo com o tempo e o dinheiro ele vai ser sempre a consequência daquilo que tu faz. Sempre vai ser, ele sempre vai ser o meio, nunca vai ser o fim nem o início, sempre o meio. Ele vai facilitar todas essas questões, para te contratar uma mentoria, para te pagar bem para o teu funcionário, para te ter uma Ter qualidade uma de vida vida, ter uma legal. vida bacana. Então é isso que as pessoas têm que ter essa noção, que dinheiro ele é bom sim, traz essas facilidades, né? E ele vai te ajudar. E essa questão do ego, como voltando ao tópico, ela é bem delicada, porque envolve muito agora o Nexus na parte do CPF. Né? Então a pessoa ela se enxergar que ela precisa dessa transformação, né? Mas por quê? Pro bem dela. O maior adversário que nós temos na nossa vida somos nós mesmos, É, né? Somos nós mesmos. A exatamente. gente sempre acha que é o vizinho, que é o governo, né? Que são os colaboradores, por aquilo que pareça, ou o problema da minha empresa é o meu cliente, sendo É. que é o cliente que traz, Poxa vida, esse é o ele cara, traz. né? O cliente é o E- cara. Exatamente, ele é o principal fonte de receita do negócio. Se ele não compra, não adianta ter um processo alinhado, uma empresa linda e construir todo enfim, um ecossistema interessante se o cliente não compra teu produto. Né? Então o cliente ele Não está sempre certo. exatamente, então com certeza o cliente ele é principal, ele é o foco. Então assim, quando a pessoa ela enxerga isso, muitas outras possibilidades vão conseguir alavancar no teu negócio, né, cara? Já estamos com o tempo estourado, Fabrício, mas eu quero uma última pergunta. Em quanto tempo um mentorado ele passa a reconhecer as melhorias, enfim, o processo deu certo, mais ou menos em quanto tempo? Perfeito. Vou falar rapidamente aqui, Cléber, como é que funciona então o Nexus. O Nexus é um programa de mentoria, então, que ele tem um prazo mínimo de 1 ano. Tu fica comigo, te acompanho lado a lado por 1 ano e juntamente com todo o clube, com todos os empresários. Hoje somos um clube que tem 30 empresários, então eu mentoro 30 empresários e todos os dias tem reuniões e gente entrando para adquirir esse produto que é transformacional. Então, assim, a questão dos resultados. Como eu falei, alinhamento de expectativas. Nessas primeiras reuniões, eu tenho o comprometimento de dar o meu melhor e a pessoa tem o comprometimento de dar o melhor dela. A partir do momento que a gente se entende e ela entender aquilo que eu passo para ela, para a vida dela, os resultados começam nas primeiras, os pequenos resultados, eu diria, né? Já nas primeiras mentorias, tu já vê resultado. Então, nos primeiros encontros, né? Tudo isso é foco, como eu falei, disciplina, dedicação, muita resiliência também no nosso dia a dia. A pessoa aplicando isso nas primeiras mentorias, ela já vai ter um resultado significativo. Como eu falei, depende muito da pessoa. Eu vou dar o meu melhor, a pessoa dá o seu melhor. Nas primeiras mentorias, você já começa a colher as frutas baixas, eu diria, né? E ao longo do tempo, ao longo do ano que eu acompanho essa pessoa, ela vai ter resultados significativos, tanto em questão de desempenho, em questão de faturamento do negócio, em questão de cliente, satisfação, qualidade de vida, né? Isso que o empresário brasileiro quer muito, atrelar essa questão do tempo, da gestão do tempo, né? As frases clássicas, né, Kleber, tá corrido e tal. Não, isso não faz parte. Tá corrido porque você quer que esteja corrido. Se tu planejar a tua vida e tu organizar e ter essa disciplina, que obviamente eu vou te conduzir a isso, né, tu vai conseguir chegar a níveis, resultados satisfatórios em questão de semanas, meses, né, Kleber? Maravilha. Fabrício, para finalizar o nosso bate-papo aqui, como é que o empresário te encontra? Como é que ele encontra o Fabrício Zandoná? Como é que ele encontra a Nexus também? Rede social, WhatsApp, endereço, passa tudo para a gente aí que é importante. Perfeito, vamos lá. Então, pode ser pelo WhatsApp mesmo, também é um dos canais, né? Então, o código é 54, o código de área é 991396641. Esse é o WhatsApp. Depois eu repito, mas só falar as redes sociais também que são importantes. Aí tem a minha rede social, meu Instagram, que é Fabrício Zandoná. Tem o Instagram do Nexus, que é o nexus.mentoring.
Então é o nexus.mentoring, o Nexus Nexus.mentoring. Então tu me encontra lá, me segue e frisando o meu número do meu contato, então do meu WhatsApp é 549-9139-6641 para poder trocar uma ideia, vai ser um prazer, sem compromisso nenhum para conhecer a tua trajetória e poder te auxiliar na tua vida. Fabrício Zandoná, mentor de empresários. Foi um prazer conversar contigo. Ficaríamos aqui batendo papo certamente até o meio-dia, mas infelizmente o tempo é curto em rádio também. Com Foi uma certeza. satisfação enorme. Volte sempre. Uma satisfação, Kleber. Um grande abraço, até a próxima. Valeu. Bom